Após 28 anos do outro lado do balcão na advocacia, resolveu se tornar desembargador e me deu a honra aqui de fazer o pós-fácil para o nosso novo livro no AB, Manual dos Honorários Advocatícios, com a sua experiência na advocacia e agora na magistratura. Hoje a gente vai conhecer em primeira pessoa o desembargador André Marques. Tudo bom, desembargador? Tudo bem. Obrigado aí por topar esse convite. Eu que agradeço. Muita correria, muito trabalho. Vou dar aqui a edição do nosso livro para você. Muito obrigado. Eu estava ansioso. Ficou bonito, né? Eu estava O ansioso. pós-fácil é bom. Não só pelo orgulho de poder ter colaborado como um dos que fez o pós-fácil, tem um pós-fácil também da nossa queridíssima Ana Teresa Basílio, mas porque é uma obra que estava demorando para surgir. É uma obra que vem em muito boa hora, porque, como eu disse no pós-fácil, aqui no tribunal, e vejo isso nos tribunais Brasil afora, ainda há muitas dúvidas sobre critérios de fixação de honorários advocatícios, principalmente os sucumbenciais, trazidos pelo artigo 85 do CPC. Tanto é verdade que o tema 1076 foi reafetado pelo STJ. E há outras discussões lá também sobre isso, inclusive no Supremo, nos casos de honorários de sucumbência em ações de valor elevado, em que não há uma atuação do advogado tão complexa e intensa a justificar a fixação do percentual mínimo de 10%. Fora outras questões e outras nuances que recomendam, sim, a gente vê aqui vários debates acerca desse assunto, que precisavam realmente ter algum tipo de parâmetro doutrinário, orientação mesmo, sobre essa fixação. Eu disse no pós-fácil que o artigo 85 tem um destinatário. São os juízes, são os magistrados. O advogado sequer precisa pedir na sua petição inicial a fixação da sucumbência. Ela é obrigatória, é norma cogente. E não é prêmio. Há quem entenda, infelizmente, que os honorários de sucumbência são um prêmio para o advogado. Não. Aquilo ali é o pão de cada dia. Quando um cliente entra no escritório de advocacia, seja do advogado mais humilde, mais simples, que atua sozinho, no máximo com uma secretária, até um grande escritório de advocacia, nos modelos que a gente tem aqui no Brasil, corporativos e que se assemelham àqueles de Wall Street que a gente vê nos filmes, a conta de cobrança de honorários até do contratual leva em conta o que vai se gerar de sucumbência. Portanto, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Não é nenhum favor. Nós estamos falando aqui de natureza alimentícia. Por isso que eu fiquei muito honrado e fiz com muito gosto esse pós-fácil aqui que você me pediu. E muito feliz, torcendo para que seja um sucesso, e com certeza vai ser. Tomara. É interessante falar desse assunto, né, dos honorários, até quebrando um pouco a ordem aqui da nossa conversa. Você teve a experiência na advocacia, como você disse, os honorários, até os sucumbenciais, né? É disso que o advogado vive fundamentalmente. Claro, cada um vai ter um modelo, às vezes a advocacia é mais consultiva e tal, mas os sucumbenciais eles são uma garantia, tanto é que isso foi debatido pra caramba no processo legislativo, né? Que foram conquistas da OAB. Mas agora do outro lado da magistratura, né? Você percebe que em alguns casos, você chegou a mencionar, de repente faltam parâmetros doutrinários, ainda temos espaço para discutir. Você acha que isso tem espaço para essa discussão ou é só ser legalista e vamos aplicar conforme o código? Como é que você enxerga isso do outro lado agora? Na linha do que eu estava te falando. Tem muito espaço. Tanto é verdade que, recentemente, quando houve a mudança da Lei 8906, inseriu-se um novo artigo dentro do 85. Foi mais um parágrafo, que é o 8º-A, que, na verdade, quando você pega para ler o 85 e seus parágrafos, na minha cabeça, cada parágrafo é um outro artigo, porque estabelece regras complementares umas das anteriores.
E o 8º-A estabelece que até mesmo nos casos de apreciação equitativa, não nos casos em que o valor do proveito econômico é irrisório ou módico, ou quando o valor é inestimável, ainda assim tem que se observar os 10% sobre o valor atualizado da causa. Eu estou julgando hoje, nesse momento, na sessão virtual da nossa Câmara, que eu faço parte aqui, a 19ª Câmara de Direito Privado, está tendo um debate sobre isso, que o juiz de primeiro grau fixou em apreciação equitativa R$ 1.000 em favor de um advogado vencedor da causa, do autor que saiu vencedor, e houve um recurso desse advogado para majorar. O pré-voto aqui inicial, ainda não concluí esse julgamento, eu vou me reservar de dizer o nome do advogado, até mesmo das partes e do relator, está entendendo por dar provimento ao recurso do advogado para fixar com base no parágrafo 2º do 85, ou seja, 10% do proveito econômico. Só que o proveito econômico foi R$ 3.000. Então, o advogado hoje, dia 22 de fevereiro de 2024, já 8 anos depois da vigência do Código, o tribunal, em tese, está dando para o advogado menos do que ele ganhou no primeiro grau, dando a ele provimento do recurso. E eu fiz um comentário no debate, que ainda não se concluiu, dizendo, olha, tem o 8º-A em vigor. E seria até quase um reformatio impeius dar provimento a esse recurso para fazer esse advogado ganhar menos do que ele já ganhou no primeiro grau. Então, são situações como essa que a gente vê aqui no dia a dia, a questão de mérito nem está se debatendo, está se mantendo a sentença. Sim. Né? Agora, a discussão desse processo é só sobre os honorários de sucumbência. Como a que eu trouxe no pós-fácil, em que discutiu-se ali uma outra lacuna do 85, o que é decair, que na verdade está no 86, que quando fala da sucumbência recíproca. O que é decair de parte mínima do pedido? O que é o mínimo? 1%, 2%, 10%, 30%? O Código não estabelece uma norma em branco. Existe uma lacuna legislativa para dar norte ao julgador quando ele deve fixar a sucumbência total ou a sucumbência recíproca ou parcial. Então, existe sim, Zé Roberto, espaço ainda até mesmo para atividade legislativa, não só jurisprudencial. É até interessante esse tema dos honorários, que acaba tendo muito a ver com aquela ideia do Quinto Constitucional de oxigenar a magistratura e trazer um pouco da visão da advocacia, né? Acho que essa é a principal justificativa. Que tem a ver com a sua trajetória em absoluto. Então, agora eu queria falar um pouco sobre essa trajetória. Vou perguntar para você por que você foi fazer direito lá atrás, se tinha influência da família. Acho que seu pai era advogado. Né? Sem dúvida, né? Eu costumo dizer que quando eu nasci tinha um berço para mim na OAB me esperando. Porque meu pai era presidente de uma subseção importante aqui no estado, ele era presidente da 2ª subseção, que foi fundada no estado, que é Duque de Caxias, que é a 2ª cidade do estado em termos de pujança econômica, uma cidade de 1 milhão de habitantes que está a 15 minutos aqui do centro do Rio de Janeiro. E ele era presidente da 2ª subseção, foi presidente 2 vezes, depois ele veio ser conselheiro seccional. Eu tenho tios advogados, assim, realmente houve uma influência familiar muito grande. E porque, querendo ou não, isso vai acontecer com você e com seus filhos, que são pequenos, que eu sei, como o meu, que tem 12 anos, mas os nossos amigos acabam sendo também do meio jurídico, advogado, juiz, promotor, desembargador, e você frequenta essas rodas. Então, de alguma maneira, você acaba tendo uma influência não só da família, mas também dos círculos que a sua família vive. Os filhos dos amigos dos meus pais também. Então, isso acabou sendo muito natural. E eu nunca pensei na vida em ter qualquer outra profissão, senão ligada ao direito. E aí você vai fazer direito na UERJ? Fui fazer direito na UERJ. Você morava em Caxias? Não. Eu tenho muito orgulho de ser caxiense, né? Sou nascido lá. Aliás, eu brincava em casa, né? Porque
Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, era o único genuinamente caxiense, foi o único que nasci lá. Mas o meu pai é pernambucano de nascimento, veio muito menino de Recife para cá. A minha mãe, apesar de também a família ser de lá, nasceu no Rio de Janeiro, a minha irmã nasceu no Rio de Janeiro, mas eu nasci e fiquei morando apenas até os 2 anos de idade lá. Porque nos anos 70, isso não é segredo para ninguém, não havia estrutura de rede hospitalar, de rede escolar na Baixada Fluminense, na região metropolitana e no interior, como na capital. E o meu pai sempre teve essa preocupação, obviamente, como todo pai tem, de dar o melhor para os filhos. E aí, eu com 2 anos, a gente se mudou para cá. A gente foi morar na Tijuca, morei lá durante a maior parte da minha vida, foi até 2008, morei lá por 30 anos. E aí, mas eu nunca deixei de ter laços com a cidade. Até porque o escritório do meu pai era lá. Você foi advogar com seu pai no escritório? Eu fui estagiar lá com ele desde o primeiro minuto, né? Eu fui daqueles aliens que chegam na faculdade de terno no primeiro dia de aula. Né? Porque ele não deixou em nenhum momento que eu sou muito grato a isso. Isso é um golaço. Porque se não tivesse sido isso, não estou dizendo que outras pessoas não vão ter sucesso porque não tem isso, ou não tiveram. Mas para mim foi determinante. Eu já saía de casa, ia para a aula de manhã, e saía de lá e ia para o escritório. Para mim foi muito importante. E a gente acabou se aproximando mais, eu vendo meu pai não só como pai, mas também como um grande advogado. Ele, como eu disse, ele tem uma atuação muito importante na advocacia. Eu tenho a honra hoje de dizer que a rua lá da subseção em Caxias é o nome dele. Então a nossa vida é muito ligada à advocacia em todos os níveis. É uma coisa muito relevante para a gente isso. Eu sou muito orgulhoso de ter vindo para o tribunal pelo 5º da OAB. E na advocacia, como é que foi a sua advocacia, assim, né? Para onde que enveredou? Acabou se envolvendo muito com o direito eleitoral também, primordialmente fazia de tudo? Pois é, eu costumo dizer que também até nisso eu tive sorte, porque meu pai era criminalista, mas eu nunca consegui me afeiçoar como você, que é um criminalista de Montreal, eu nunca consegui me afeiçoar com o tema do direito penal. E aí o meu pai percebeu isso e, mesmo num escritório criminalista, eu não estou aqui falando nenhuma novidade, lá também tinha uma área civil. Sim. De responsabilidade civil, tinha uma área também até de direito público que ouvia desapropriações. E o meu pai também sempre foi muito ligado à política. Então tinha também alguma coisa relacionada ao direito eleitoral. E aí eu acabei sendo direcionado no escritório para cuidar desses assuntos, para ir para ali. Mas eu acabei lá no começo, desde o estágio, depois que eu não me formei, eu comecei basicamente no direito privado. Eu tive uma atuação muito grande no direito privado. Eu saí de lá para fazer um estágio num grande escritório aqui do Rio de Janeiro, que depois que eu me formei, me aproveitaram e eu continuei também, sou muito feliz, porque lá era direito privado na via e contencioso de muita relevância. Então, o começo da minha carreira ele é no direito privado. Quando eu saio desse escritório e depois eu volto para o escritório do meu pai, já com essa experiência, começam a surgir as oportunidades de advogar um pouco mais no direito público e no direito eleitoral, que acabou com o êxito que a gente tinha. Eu recebia invariavelmente vários convites de clientes para assumir algumas posições públicas. E aí, tanto que eu fui procurador em Petrópolis da Câmara de Vereadores, eu tive no governo federal no sistema elétrico, eu fui de Furnas Centrais Elétricas, eu fui da Eletrobras.
o meu pai já tinha exercido outros cargos também, como o meu pai foi procurador da então SEBAMA, que era a Secretaria da Baixada, que foi criada no governo do governador Marcelo Alencar para cuidar dos interesses dos municípios da Baixada. Ele foi secretário de Habitação, ele também tinha sido procurador-geral de município lá de Belfor Roxo. E então isso acabou vindo para mim também. E quando veio para mim, eu me afeiçoei pela matéria do direito público. O escritório cresceu muito na área do direito eleitoral e no final eu estava especializado nisso, em público e eleitoral. No público pelos cargos que eu ocupava. E isso foi coroado quando eu, depois de fazer uma campanha de prefeito muito grande, lá em Caxias, e eu não tinha atividade profissional lá, curiosamente, porque quando eu saio desse grande escritório e volto para o escritório do meu pai, eu convenci ele de abrir uma filial aqui, na capital do Rio de Janeiro. Quer dizer, isso foi em 2002. Então, eu só voltei para Caxias 10 anos depois, em 2012. As pessoas não conheciam o meu trabalho como advogado no dia a dia. Porque eu fiquei 10 anos atuando aqui pelo nosso escritório, mais os outros que eu atuei antes nesse grande escritório. E aí, eu consigo fazer parte dessa campanha vencedora e sou convidado para ser procurador-geral do município onde eu nasci. É o segundo município do estado. Não em termos de população, nem em termos de eleitorado, que São Gonçalo tem mais eleitores e território, também Campos, tem outros municípios que têm mais território. Estou dizendo em termos de relevância no cenário de geração de PIB e renda. E aí eu tive essa exposição e essa oportunidade maravilhosa que você é procurador-geral do município de Duque de Caxias. Quanto tempo? Fiquei os 4 anos de governo. É uma experiência tanto. Sim, foi uma experiência muito grande, muito relevante, porque você vê de tudo, desde loteamento e uso do solo até servidor, previdenciário, trabalhista, porque os municípios acabam entrando como responsáveis subsidiários das terceirizadoras de mão de obra. Você tem uma área de responsabilidade civil do Estado também relevante. Fora a administração política também, né? Além disso, você acaba interagindo muito Saúde, com a gestão educação. política. Você acaba interagindo muito com serviços públicos em geral, né? Linhas de ônibus, superposição de linha. É uma experiência, foi para mim uma experiência sensacional. E aí de lá eu fui para a Secretaria de Cultura do Estado, que foi uma surpresa maravilhosa também, já numa condição de assessor especial da Secretaria de Cultura, que está até hoje, do governo do Estado, e eu trabalhei nos equipamentos de gestão compartilhada, que são aqueles equipamentos que são geridos com associações de amigos. Teatro Municipal, Parque Lage, Casa França Brasil, que são instituições que são essas associações de amigos, elas são compostas majoritariamente também de operadores do direito, de advogados, de colecionadores de arte e tal, que são pessoas que estão lá de maneira gratuita, mas com o bem de promover a cultura. Então a gente estava falando aqui do nosso amigo que tem uma relação também, o nosso amigo em comum que tem uma relação com cultura, advogado, né? Então essa foi a minha trajetória, quer dizer, depois de um começo no direito privado lá atrás, em um determinado momento há uma complementação, porque eu nunca deixei de fazer o direito privado, mas o direito privado ficava no escritório e o direito público no meu dia a dia dos cargos em que eu estive, né, que eu ocupei. Circunstancialmente, né? E outra frente também que é interessante para conciliar com tudo isso, que eu não sei como é que era possível, era ele trabalha na própria OAB, né? Você tem um envolvimento muito grande com a ordem. Isso vem um pouco, imagino, também do exemplo do seu pai. Claro. Isso foi natural. Conta um pouco de todas essas funções que você exerceu na ordem e como é que isso te engrandeceu, assim, enquanto advogado. Pois é. Eu acho que todo advogado, e agora aqui como magistrado, eu também procuro fazer, todo mundo tem que ter um pouco de participação na sua classe, nas instituições de classe. E eu sempre fui muito preocupado com isso.
Quando você tem uma classe forte, Ah. né, você tem toda uma comunidade de profissionais bem defendida. Meu pai, obviamente, foi o precursor disso. Em algum momento, eu lembro que eu era garoto, pequeno, não era nem sonhava, ainda estava na escola, ensino fundamental. Meu pai já era da comissão de ética aqui da seccional. Nem existia esse prédio atual. Uhum. Era onde hoje é o prédio do IAB. Hoje, lá onde é a ESA hoje. Uhum. A ESA ocupa onde era a Ordem, a seccional do Rio. Onde houve a carta-bomba que matou a Era Dona o conselho Lida. da Ordem. Era tudo ali. Né? Ali, inclusive, era o Conselho Federal da OAB, junto com a seccional do Rio de Janeiro. Não nessa época, porque aí Brasília já tinha levado para lá o Conselho Federal, mas era o prédio, abrigava todos esses organismos. E aí foi quando eu realmente passo a atuar na Ordem de maneira mais significativa. Eu fui para o TED, Tribunal de Ética e Disciplina, fiquei lá quase 5 anos, fui presidente da 4ª turma, estive no pleno, coordenei, junto com outros colegas, as eleições do Estado em 2018, né, da seccional e de todas as subseções. Aquela ali foi uma experiência também maravilhosa. Fui membro da Comissão de Direito Eleitoral, pela minha atuação profissional, e pela Comissão de Direito Eleitoral fui auditor de eleição. Eu fui representante da OAB auditando as eleições de 2018. E que desde então já se sabia, ele para mim se confirmou, a transparência e a correção e a lisura da urna eletrônica. É muito facilmente auditável, só que é o seguinte, ninguém vai, né? A única instituição que mandou representante para lá efetivamente foi a Ordem, e eu estava lá. Mas todos os partidos políticos foram convidados, todos os organismos da sociedade civil foram convidados e ninguém mandou representante. Ninguém. A Ordem estava lá presente e eu pude atestar isso. Minha assinatura está em todos os testes que foram feitos lá e eu vi. Eu não fiz figuração, não. Eu digo para qualquer um, defenda a urna eletrônica até o fim. E aí, fico pensando o seguinte, depois dessa carreira toda na advocacia, na Ordem, quando é que surge esse desejo, esse projeto de vir para o tribunal? O que te moveu a isso? E conta um pouco pra gente também dessa caminhada, que é uma caminhada custosa, né? Sim. Na verdade, poucas pessoas sabem, mas eu tinha sido candidato já uma vez anterior, quando eu era procurador-geral em Caxias. E aí surgiu uma vaga em decorrência da aposentadoria do desembargador Jorge Abib, em 2016. Ele se aposentou em 2015. E aí, em 2016, teve o processo. Eu pedi licença da procuradoria naquela ocasião e vim disputar. Fui eleito, integrei a lista Sespla naquele momento, com muito orgulho, fui muito bem votado, e não tive naquele momento, não tinha me preparado, essa é a realidade. Eu não tinha me preparado o suficiente para disputar realmente e entrar na lista tríplice. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu talvez não estivesse pronto mesmo. Eu tinha 39 para 40 anos e não estava no meu momento melhor. Não estava feito ainda, não estava na hora. Mas me deu uma experiência de como participar de um processo de quinto constitucional. Eu já acompanhei de vários outros amigos e colegas, porque a todo momento tinha quinto, tinha lista, mas nunca tinha disputado. Eu disputei a primeira e foi muito bom como experiência. E aí, quando eu achava que teria um outro processo 2 anos depois, veio a chamada PEC da Bengala, que esticou em mais 5 anos a aposentadoria compulsória, né, para membros do Poder Judiciário. E aí o que eu achava que seria uma campanha, né, de 2 anos virou 7. Porque só em 2022 é que acabou sendo, essas vagas acabaram sendo votadas, apesar de elas terem aberto em 2021, com a aposentadoria dos desembargadores Lindolfo, Marinho e Antônio Duarte.
E no meio do caminho surgiu o aumento do tribunal, que tinha 180 integrantes e passou para 190. Com esses 190, abriu-se mais uma vaga para a Ordem e outra vaga para o Ministério Público. Então passaram a ser 3 vagas em disputa. E eu já estava com uma campanha muito consolidada esse tempo todo, porque para mim foi fácil fazer campanha, e eu não estou aqui contando nenhuma bravata. Por que eu digo que é fácil fazer campanha para o 5º da UAB? Porque basta advogar. Né? A minha campanha foi trabalhar. A minha campanha era vir fazer sustentação oral, despachar memorial, despachar liminar, fazer audiência, né? Estar todos os dias no tribunal fazendo o que eu sempre soube fazer, o que eu fazia, que era advogar. Então, a minha campanha ela durou esse tempo todo, não pedindo voto, distribuindo currículo, mas me apresentando como advogado militante, que eu sempre fui. Né? E essa ideia do 5º, ela se fortalece assim, como eu falei para você, eu tive a oportunidade desde muito novo participar dos grandes debates, das grandes discussões, né? Viver esse mundo. E chega uma hora que a gente sempre quer um desafio a mais, né? Eu sou uma pessoa inquieta. E eu percebi que esse desafio era algo que eu poderia dar conta. E é uma coisa que motiva mesmo a gente vir para cá. Eu fui perguntado várias vezes na minha campanha por que eu queria ser desembargador. E eu vou repetir para você o que eu falava para os meus hoje colegas desembargadores, colegas. Sonho. Né? Sonho. Eu preparei isso desde a faculdade. Eu queria ter a experiência da advocacia, eu queria ter uma trajetória de sucesso na advocacia, e eu acho que, modestamente, eu tive algum sucesso. Tive um espaço, principalmente no campo do direito eleitoral, onde eu era a minha maior atuação, e também no direito público, pelos cargos onde eu passei. Mas queria coroar essa trajetória com uma vinda para o tribunal, porém representando o 5º Constitucional da Advocacia. Que é uma missão a ser cumprida. Alguém vai ter que sentar nessa cadeira. Então eu acho que eu podia, depois de 28 anos dessa experiência, por tudo que eu tinha passado, por tudo que eu vi desde menino em casa, por tudo que eu vi depois das minhas passagens dos lugares por onde eu passei, nos escritórios, eu acho que eu podia dar essa colaboração. É o que eu tenho tentado fazer nesses quase 2 anos que eu estou aqui. E os projetos daqui para frente? Bom, o tribunal ele é meio quase que militar, né? Isso aqui é um pouco hierarquizado. Eu compreendo muito isso. Hierarquizado no sentido de antiguidade. Sim. Né? Eu estou aqui, como eu falei, há 1 ano e 9 meses. Eu tomei posse em maio de 22. Estamos em janeiro, -4, é isso aí. 1 ano e 8 meses. Então, nesse momento, o que eu tenho que fazer aqui? Eu me coloco ainda num estágio probatório, né? Que para os concursados são de 3 anos. Eu estou ainda nem com 2. Então, acho que o meu projeto é fazer uma boa justiça, por hora. Ser assíduo, estar presente todos os dias no tribunal, receber todos os advogados de porta aberta, debater o direito com os colegas, procurar fazer sempre um equilíbrio entre direito e justiça, nunca ser legalista. Então, por hora, eu tenho que cumprir essa missão que o 5º Constitucional me deu. Agora, alguns outros projetos futuros, seja de administração, seja de outras posições, eles surgirão naturalmente. Isso daí eu não me preocupo. Por hora, eu acho que a gente tem que respeitar aqueles que já estão há mais tempo aqui no tribunal, que almejam exercer esses cargos, estar nessas posições. Né? E só de estar aqui, Zé, só de estar aqui já é, como eu falei, é uma realização de um sonho. Só de estar aqui sendo respeitado, onde eu chego, as pessoas vêm comentar de alguns casos, alguns até advogados que perdem casos em que eu relato, mas vêm me cumprimentar pela maneira que eu conduzi o processo. Isso, para mim, já é a minha maior vitória. Se eu continuar mantendo isso ao longo do tempo em que eu aqui permanecer,
e eu posso permanecer aqui por mais um bocado de tempinho. tempo, porque eu tenho só 47 anos, né? Eu entrei numa 28 idade... anos ainda. Eu tenho uma idade... Entrei com 45, né? Eu entrei numa idade boa, que é uma idade que os juízes vêm promovidos para o tribunal para desembargador, é essa. Isso antes da PEC. Agora tá um pouco mais tarde, mas era essa idade. Então, mas me permite, sim, como eu te falei, fazer esse trabalho todo dia, a minha maior realização. Eu saio de casa todo dia muito feliz para o tribunal. Entendeu? Bom, desembargador, obrigado aí pelo bate-papo. Ouvir sua história é sempre inspirador para mim e para todo mundo que nos escuta. Obrigado aí pela disponibilidade. Eu que agradeço. Recomendo a todos aqui, Manual dos Honorários Advocatícios. Não é pelo meu pós-fácil, não, mas é pelos artigos dos nobres articulistas aqui. Só tem gente boa, excelentes advogados. Além disso, tem um prefácio do meu colega desembargador Luciano Rinaldi, que também veio pelo Quinto Constitucional para o Tribunal, da nossa queridíssima Ana Teresa Basílio, vice-presidente da OAB, da Seccional do Rio de Janeiro. E é uma obra que tem que se ter na cabeceira, né? Tem que se ter em cima da mesa. Não existe outra igual, é um projeto pioneiro. Eu estou muito orgulhoso e muito feliz de poder ter participado de alguma maneira, ainda que minimamente, desse grande trabalho. E tuas ordens. Qualquer chamado da advocacia, qualquer questão, qualquer debate, seminário, congresso, entrevista, pode me chamar que eu estarei sempre presente. Vamos chamar. Obrigado, desembargador. Obrigado. Pessoal, esse foi o desembargador André Marques em primeira pessoa. Até a próxima.